Estamos começando aqui o webinar, bem-vindos. O pessoal está entrando ainda, né? Mas a gente já vai iniciar para cumprir com o horário legal aí, tá bom? Eu sou o Gustavo, sou Sales Consultant aqui da DataSafer, tá? Para alguns já me conhecem, outros não. Tem pessoal que já é parceiro nosso da DataSafer nessa live, tem gente que não é. Então, sejam bem-vindos. O Jonathan está aqui com a gente também. O Jonathan é o nosso pré-sales, né? Quiser se apresentar aí, Jonathan? Bom dia a todos. Um bom webinar aí para todo mundo. Obrigado, vamos lá. Bom, se o webinar o título dele aí já fala sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, eu vou acompanhar vocês com essa apresentação, né? Impulsionando suas vendas com Object Storage S3. Antes de começar, eu só vou passar alguns lembretes aqui para a nossa conversa, tá? Primeiro as dúvidas, tá? As dúvidas, para a gente conseguir cumprir com o tempo da apresentação, eu vou enviar, por favor, enviar as dúvidas no chat, tá, gente? A gente não vai liberar o microfone, mas o chat está liberado. E aí, no final, a gente vai, tanto as dúvidas técnicas quanto comerciais, a gente vai ter um tempinho no final para tirar essas dúvidas, tá? Durante a apresentação também, a gente vai postar aí no chat o link de trial. Então, a gente vai falar sobre o produto, né, o DataSafe Object Storage, e quem já tiver interesse ao longo da apresentação ou no final da apresentação, enfim, pode acessar o link e fazer a inscrição para solicitar o trial, tá bom? Trials de 30 dias, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele também. Ao longo da apresentação também vai aparecer um QR Code aí, e aí você pode se inscrever. No sorteio, no final da apresentação, a gente vai ter um sorteio também de alguns brindes. Então, para quem ficar até o final, depois da parte de perguntas, então, só para a gente traçar o roteiro, eu vou fazer a primeira apresentação comercial aí para vocês, depois o Jonathan vai passar a parte técnica, e em seguida a gente vai ter as perguntas, e no final a gente vai ter um sorteio de uns brindes bem legais aí que a DataSafer preparou, 3 kits da DataSafer, tem mochila, caderno, caneca, copo Stanley, tem bastante coisa legal. E aí vai ser no final da apresentação, tá bom? E só um lembrete, acho que vocês viram aí quando acessaram, o próprio Teams avisa, mas essa apresentação está sendo gravada, tá? Só para lembrar aí vocês, ok? Então, vamos dar início aqui na nossa apresentação. Primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês da DataSafer, né? Para quem não conhece, né, a DataSafer é uma empresa que desenvolve soluções confiáveis, que gera negócios. Nós somos uma empresa de backup e armazenamento em nuvem, fundada em 2013, né? E aí, em 2000, a gente deixou a linha do tempo aí para vocês. Mas o importante é que hoje, em 2024, a gente está com mais de 1.200 provedores de soluções de serviços de TI que são parceiros da DataSafer, tá? Esse crescimento aí faz com que a gente tenha hoje mais de 200 mil servidores protegidos em todo o território nacional, 93% dos nossos clientes satisfeitos, e a nossa infraestrutura está distribuída em 3 data centers Tier 3 aqui no Brasil, ok? Esse crescimento ao longo dos anos, para quem já conhece, né, talvez alguns conheçam pelo nome Art Backup, que era o nome da nossa solução de backup, e agora o DataSafer Cloud Backup. Essa sempre foi nosso carro-chefe, né? A nossa ferramenta mais conhecida. E esse crescimento ao longo dos últimos anos nos trouxe para esse novo produto que a gente vai apresentar hoje, que é o Object Storage, né? É uma expansão que a gente sentiu lá em 2021, que tinha um nicho para esse mercado, né, de revenda de Object Storage. Então, a gente sempre trabalhou com a ferramenta de backup. Então, era o backup e o armazenamento. Porém, a gente sentiu que existiam alguns dos nossos parceiros que utilizavam outras ferramentas de backup ou não, que precisavam do armazenamento, né? De um armazenamento seguro, confiável no Brasil. E aí a gente foi atrás de pesquisar. Ah, Aí surge o Gartner, né? Para quem não conhece, o Gartner, ele é um instituto que realiza pesquisas de tecnologias emergentes, né? É um dos maiores institutos aí, desse tipo de pesquisa. As grandes empresas, os grandes players de mercado utilizam o Gartner como referência para traçar seus objetivos aí nos próximos anos. E a fatia que interessa para a gente desse gráfico é essa daqui, né? Então, lá em 2021, os nossos diretores analisaram o mercado, perceberam
esse mercado, essa fatia para o Object Storage, né? E aí a gente foi atrás do Gartner e vimos lá, né? Então, se você olhar aí no gráfico, tem ali a parte do Cloud Backup que a gente já faz, né? O Cloud Data Backup. E a gente percebeu que o Object Storage, que é um serviço que basicamente a gente já tinha, porque a gente já fazia o armazenamento do backup em nuvem, era um produto aí em expansão, uma tecnologia emergente, tá? Então, se perguntar, né, da onde que a gente tirou o Object Storage? Então, foi todo um estudo, toda uma construção a partir de um sentimento que a gente teve de que esse era um serviço necessário e que ao longo dos próximos anos vai ter uma grande expansão. Aí a gente chega na pergunta, né? O que é o Object Storage em si, né? Já que é um produto que a gente já tinha, a gente começou a vender, o que é o Object Storage em si? Essa daí, que está até aparecendo na apresentação aí para vocês, é o resumo mais simples possível do que é o Object Storage, né? Ele é o armazenamento em nuvem escalável que utiliza o protocolo S3 para transferência de dados. Então, nada mais é do que um espaço em nuvem escalável que você pode utilizar com softwares da sua preferência. E aí a gente tem algumas aplicações, algumas maneiras, né, de aplicações do Object Storage. Então, ele pode ser aplicado em aplicações nativas de nuvem, arquivamento de dados, para guardar mídias avançadas, para fazer backup e recuperação, e machine learning. Então, esses são alguns exemplos de onde pode ser aplicada essa ferramenta. Mais para frente na nossa apresentação, isso vai ficar mais claro, porque a gente vai dar alguns exemplos de nichos de mercado e também a gente vai falar sobre o nosso site, lá dentro do datasafer.com.br. Na parte de S3 tem as aplicações em si que podem ser utilizadas, algumas, né, que são compatíveis com esse protocolo de transferência S3, ok? Aí a gente trouxe até alguns exemplos, né? Para quem tem iPhone, já deve perceber que as imagens elas são arquivadas na nuvem, né? Justamente para não comprometer o espaço de memória do iPhone. Então, a gente trouxe esse exemplo, que é um exemplo do dia a dia de todo mundo, mas tem um exemplo de mercado ali também, né? Além de guardar mídias de fotos, esse tipo de coisa no iPhone, a gente trouxe ali um exemplo da área médica. Então, hoje, a gente até tem alguns cases aqui dentro da DataSafer, onde clínicas, enfim, espaços que utilizam esse tipo de armazenamento de imagem médica, de diagnóstico, inclusive por meio de regulamentação, até eles precisam armazenar essas imagens durante muito tempo, às vezes até por anos, e aí você precisa manter isso num disco escalável, em nuvem, seguro, fora do seu ambiente, que não te cause custos para fazer a ampliação, porque o crescimento é rápido, né? E então tem esse é um dos nichos também de mercado. Um dos cases que a gente tem aqui na DataSafer, que é um sucesso também, foi um sucesso quando a gente conseguiu trazer esse parceiro, é para armazenamento de dados de call center. Call center, todo mundo sabe, né, principalmente a gente da área, que tem um volume massivo de dados para armazenamento, tanto quanto registro de chamada, transcrição, gravação de voz, os dados de clientes, é um volume muito grande. E você precisa armazenar isso em nuvem, né? Você consegue tirar isso da fita ou de outros tipos de armazenamento mais antigo, colocar isso em nuvem, numa nuvem escalável, segura e com a DataSafer armazenando no Brasil em data center padrão Tier 3, ok? Então, beleza, a gente viu agora o que é o Object Storage, a gente viu aonde a gente pode aplicar o Object Storage e beleza. Então, quais são os diferenciais do Object Storage da DataSafer? Aí a gente tem o primeiro diferencial, né, que para quem já usa o DataSafer Cloud Backup, já deve até saber, né, que é a praticidade, painel intuitivo, rápido, fácil de utilizar. Com isso, você economiza recursos de dinheiro, de tempo, de treinamento para quando você precisa passar isso para um cliente final ou para um funcionário, por exemplo, um colaborador. Então, o painel é um dos diferenciais. E para quem já utiliza o DataSafer Cloud Backup, é ainda melhor, porque você consegue manter dois produtos dentro de um mesmo painel, que facilita muito a utilização.
Um outro grande diferencial da DataSafer é você saber onde seus dados estão. Então, aí na apresentação vocês estão vendo, né, os nossos 3 data centers, onde a nossa infraestrutura está distribuída hoje. Então, a gente tem a Sirion, tem 2 sites da Ascent, são data centers Tier 3 padrão mundial. E com a regulamentação da LGPD hoje em dia, dependendo até da área que você vai atender, o tipo de cliente que você vai atender, é essencial que você saiba onde estão esses dados, o que alguns players grandes de mercado talvez deixe um pouco confuso onde exatamente estão armazenados esses dados. E além disso, além de você saber onde eles estão, é importante que você mantenha eles no Brasil, dependendo do nicho de mercado que você vai atender. A LGPD exige também que você mantenha esses dados no Brasil. Então, com a DataSafer você tem essa segurança. Outro diferencial é o acesso a quente aos dados. Para quem conhece já o Object Storage S3, sabe que alguns players de mercado, você precisa, dependendo da tierização do produto, você precisa fazer um agendamento para fazer a recuperação desses dados. Além disso, você tem custo para recuperação, então pode fugir do seu orçamento naquele mês. Ah, aconteceu um problema lá no meu cliente final, preciso fazer a recuperação desses dados. Se você precisar fazer isso em alguns players de mercado, você precisa primeiro fazer o agendamento, você não consegue fazer a recuperação dos dados de imediato, e segundo, que você vai ter um custo tanto de tráfego quanto do download. Então você vai ter um custo elevado e, além disso, não tem disponibilização imediata dos dados. Então esse é um diferencial também do Object Storage da DataSafer. Esse daqui cereja do bolo dos diferenciais, né? Que eu brinquei com o pessoal quando a gente estava montando a apresentação. A precificação. O maior nicho da DataSafer, os parceiros, são pequenas e médias empresas. E a gente sabe que em pequenas e médias empresas, você não tem como absorver um aumento de 15, 20% de um mês para o outro. E isso é o que acaba acontecendo quando você tem o custo da ferramenta dolarizado. Aqui com a DataSafer a gente não tem isso. Então você não precisa ficar se preocupando com o dólar. Os valores são em reais e, além disso, a gente não tem custo de PUT, GET, IOPS e não tem custo de download e upload. Então, o licenciamento do Object Storage da DataSafer é só por volume. Então, contratou aquele volume, você pode utilizar tráfego, pode fazer o download, subir, tirar, excluir os dados quantas vezes você quiser. Se quiser fazer isso todo dia no mês, não tem custo, não tem limitação nenhuma. É só o custo do armazenamento mesmo que você vai pagar com a gente. E isso interfere diretamente no seu negócio, porque você não vai ter surpresa na fatura, você não vai ter que falar lá para o seu cliente que vai precisar rever o preço, o custo, não tem isso. Você paga aquele valor que você tem contratado sem surpresa na fatura. Então, esses foram os diferenciais. Aqui a gente vai falar de como ofertar para os meus clientes. Então, eu já sei o que é Object Storage, já sei onde são as aplicações, onde eu posso aplicar, já sei quais os diferenciais do Object Storage da DataSafer. Então, como que eu posso ofertar para os meus clientes? A gente já até falou um pouquinho disso, né? Quando a gente falou de fazer uma sondagem do tipo de ferramenta que pode ser utilizado, inclusive lembrando mais uma vez que no site da DataSafer, lá na parte de S3, você consegue ver uma série de aplicações que são compatíveis com S3, uma série de aplicações de mercado, inclusive aplicações de backup também, que alguns dos nossos parceiros utilizam, como Vim, Commvault, né? Que tem a necessidade de manter essas aplicações de backup, porém precisam de um armazenamento seguro e já conhecem a DataSafer ou estão conhecendo hoje aqui a segurança e a facilidade que a gente oferece. Aí até a avaliação das necessidades do cliente. O que é exatamente isso, né? Então, hoje, talvez o seu cliente já armazene dados em algum local, armazene dados em nuvem ou não, e é interessante que você faça uma varredura ali dos seus clientes finais para saber onde eles estão armazenando, ou que mudanças que eles poderiam fazer de local de armazenamento, né? Verificar as aplicações e softwares é exatamente isso que eu passei para vocês agora, né? Então, verificar as ferramentas compatíveis, verificar se ele já não tem lá ferramentas compatíveis com o S3, para talvez tirar a infraestrutura física que ele tenha lá e mandar isso direto para o S3. Pesquisar mercados e setores para ofertar. A gente já até falou de alguns, né? Call center, área médica, área de armazenamento de mídia, né? Então, tem esses nichos de mercados que são interessantes e que estão em constante expansão, né?
E a gente tem um aqui que é demonstração e prova de conceito, que nesse aqui a DataSafer também ajuda você. Porque se você precisar fazer uma demonstração de qualquer tipo, uma prova de conceito lá direto no cliente final, a gente tem o trial. Inclusive está aparecendo aí para vocês o QR Code, que é o que eu falei lá no início. Pode apontar a câmera aí, vai mandar vocês para um link onde vai fazer o cadastro. Lembrando que o nosso trial não tem pegadinha, não precisa cadastrar cartão de crédito, não tem ativação automática, não tem nada disso, e ele é totalmente liberado. Então, você precisou fazer qualquer tipo de prova de conceito, teste, não tem limitação. Você vai ter a ferramenta 100% disponível para você utilizar lá no seu cliente final, tá bom? Aí, quem quiser já pode fazer aqui no final também. A gente vai deixar o link nos comentários aí e vocês podem fazer o cadastro lá. Agora a gente vai entrar na demonstração técnica. A gente falou já sobre o que é, onde aplicar, quais as diferenças da DataSafer, e agora o Jonathan vai mostrar para a gente como duas aplicações, na verdade, ele vai mostrar. São exemplos, mas tem diversas aplicações. Ele vai mostrar duas aplicações, são mais rápidas, mais simples, mas tem diversas aplicações do Object Storage, como eu falei, tá bom? Você, Jonathan. Opa, primeiro bom dia a todos. Vamos lá, né? Vamos para a parte técnica. Eu gostaria de me apresentar. Eu chamo Jonathan Freitas, eu faço parte da equipe de pré-sales aqui da DataSafer, né? Alguns já me conhecem, que já são clientes aqui da DataSafer, né? Venho da área do suporte ali, né? O intuito aqui é apresentar um pouco para vocês da plataforma, né? Mostrar como que vocês vão realizar as ações, criar, né, o espaço em si de S3, né, de Object Storage S3 dentro aqui da nossa plataforma, tá? Eu vou fazer um compartilhamento da minha tela aqui para que vocês possam acompanhar. Só um momentinho, por favor. Bom, vamos lá, né? Inicialmente, vocês, habilitando um trial, vocês vão configurar o e-mail para fazer o primeiro acesso, tá? Para quem já é cliente nosso da parte de cloud backup, né? Já vai estar adaptado a essa dinâmica, né? Acessar o painel. Para quem não, é só habilitar o trial, você vai configurar um e-mail e senha aí para que você tenha acesso, né? À parte do portal, do painel aqui do gerenciamento, tá, pessoal? Então, eu vou entrar aqui com o meu usuário e vou entrar com a minha senha. A primeira etapa, né, que o painel já mostra aqui para vocês é sempre a cota contratada, o quanto de cota está alocada para cliente A ou B, né? E o quanto tem de volume disponível, tá? Logo nessa primeira etapa, né? Na parte de baixo, ele vai dar um gráfico com o histórico de consumo para que vocês possam acompanhar como, né, está subindo ali o consumo de vocês em gigas, tá? No canto direito superior, a gente vai encontrar um menu para alteração do próprio perfil, alteração do e-mail que está sendo utilizado, da senha, né? Um menu para produtos e serviços, aqui para quem tem os dois produtos, vão conseguir acompanhar aqui o quanto está contratado, alocado e tudo mais, né? Uma guia para criação de acessos. Aqui é quem vai realizar os acessos de gerenciamento, né? Com duas camadas de usuário, a gente tem permissões de administrador e apenas de leitura, né? Então, aqui nessa primeira etapa, né, vai ser criado o usuário, né? Para fazer ali o gerenciamento desse S3, tá, pessoal? Aqui no menu, a gente tem a parte de configuração, onde vocês podem aplicar algumas alterações nesse painel web, né? Assim como também acontece no Cloud Backup. Então, vocês têm essa possibilidade, né, de fazer alterações, mudar os nomes, o logo, a URL, né? Isso é importante, né? Aí para que a identidade visual, né, de vocês fique bem aproximada, né, da identidade visual de vocês. É uma plataforma que já conta com API e também ela já tem uma camada de segurança em duplo fator, né, que é a autenticação através de aplicativos, tá? Ou um Google Authenticator ou um Microsoft, tá? Bom, agora a gente vai aqui para a parte, né, de criação de cliente, tá? Eu já tenho um exemplo aqui criado, né? Então, nessa etapa, tá? A gente vai separar os clientes, né? Quanto de cota, qual cliente que vai ser, que vai utilizar
ali, né, aquele espaço, né, em S3. Então, eu vou adicionar aqui para que vocês possam acompanhar um cliente novo, tá? Eu vou adicionar aqui um cliente B. É bem simples, tá, pessoal, fazer a criação do cliente. Então, você selecionou aqui um nome para o cliente, né? Ele já vai estar devidamente, né, criado aqui na plataforma. E em seguida é só alocar um volume, né, aqui para o cliente que foi recém-criado, tá? Então, a gente vai criar aqui uma volumetria. Deste ponto em diante, a gente já tem a possibilidade, né, de fazer acesso ao cliente que a gente precisa gerenciar, tá? Então, eu vou clicar aqui no meu cliente B, tá? E eu tenho uma segunda dashboard, né? Só que focada no meu cliente B. É uma dashboard já direcionada para ele, tá? No menu, daí eu vou ter algumas funções aqui também do lado direito, né? Nesse menu de configurações, como ele pode criar, vocês podem criar controles de acesso a partir dessa etapa, tá? Para que o próprio ou cliente ou gestor, né? Quem for fazer essa gerência possa ter acesso, tá? Existe também a autenticação em duplo fator nesta camada para o cliente, para que ele possa utilizar e aumentar ali a segurança, tá? E aqui vamos para o menu lateral, né? Onde a gente vai ter os usuários. Aqui vocês vão criar todos os usuários de S3 dentro desse cliente. Esses usuários, eles podem ser divididos, tá? Entre vários, entre setores, pode ser dividido da forma, né, da demanda que for a necessidade aí de vocês, tá? Então aqui eu vou adicionar um usuário, tá? De S3. Eu vou nomeá-lo, tá? Então eu vou colocar aqui como usuário B, tá? E vou determinar qual a cota, né, que esse usuário de S3 ele vai ter, tá? Eu posso colocar toda a cota e mandar tudo para esse usuário, né? Posso colocar só uma parte da minha cota, né? Então aqui a gestão vai ficar bem flexível, né? Então eu tenho aqui um usuário. Opa, deixa eu editar aqui, pessoal. Eu tenho aqui um usuário de S3 já criado, tá? Então, a partir desta etapa, né, eu já tenho a possibilidade de configurar o meu S3, tá? Em qualquer que seja o dispositivo. Eu vou usar dois dispositivos aqui para mostrar para vocês com aplicações, né, com intuitos diferentes, para que vocês tenham uma noção aí de como aplicar, né, o S3 na prática, né? Aqui eu só vou passar algumas informações sobre, né? Aqui vai ter o usuário, o credenciamento, tá? Então, as credenciais para que você chegue até a gente, né? Para que a ferramenta que vocês vão utilizar chegue aqui até a gente. Então, a gente vai ter um endpoint, né? Que é onde está aqui o nosso ambiente, um access key e um secret key, né? São a partir desses três credenciais que o vínculo, né? É estabelecido entre a ferramenta e a nossa estrutura, né? Aqui vocês vão visualizar a cota, o volume consumido, né? Inclusive, né, que vocês conseguem ver com um pouquinho mais de detalhe, buckets, o volume utilizado, a quantidade de objetos, né? O quanto vocês já enviaram de dados ali para dentro daquele bucket, né? Que a gente vai até mencionar um pouquinho mais para frente aqui na parte de buckets, né? Os usuários têm ações, tá? Vocês podem ter ações aqui dentro do usuário, como fazer alterações ou criar alerta de porcentagem de utilização, para que vocês sejam, né, alertados ali assim que ele atinge aquela porcentagem, tá, pessoal? Bom, neste mesmo painel, tá, depois que a gente cria o usuário, a gente já pode criar os buckets, tá? Aí explicando rapidamente, tá, pessoal, o bucket, né, é onde você vai armazenar, de fato, ali os seus dados, né, dentro do S3, tá? Aqui ele usa até um desenho de uma pasta, né, podemos fazer essa equivalência ali, né, onde ele vai armazenar ali os seus objetos, né, dentro do S3. Então, eu posso gerenciar esses buckets, tá, todos através aqui da minha plataforma, tá? Então, eu posso vir aqui e adicionar um bucket, por exemplo, bucket P, e criar. Opa, criei o meu bucket está criado. A partir dessa etapa, né, eu já tenho como
ir até a ferramenta e fazer o vínculo, tá? Como vai funcionar? Eu vou começar, tá, pessoal, mostrando aqui para vocês a ferramenta S3 Browser, tá? Essa ferramenta ela vai funcionar como a transferência de dados, né? Vocês vão conseguir fazer as transferências de dados através dessa aplicação, tá? Então, aqui a gente tem, né, a interface deles, a gente vai adicionar uma conta aqui de S3, né, nessa ferramenta. Sempre que for configurar, né, o nosso S3, né, em qualquer que seja a ferramenta, vocês vão procurar aqui, né, por S3 Compatible Storage, sempre vai ser nessa modalidade, que é onde ele vai pedir o endpoint, o access key e o secret key, tá? E no painel é só buscar, né, pelas informações aqui de endpoint, access key e secret key. Adicionou, né, aqui. Ele já vai fazer aqui a leitura, né, do meu S3 com o bucket que eu já havia criado, tá? Dessa etapa em diante, tá? A partir dessa ferramenta eu já consigo fazer upload, né? Eu já consigo mandar alguns dados aqui para o meu S3. Então eu vou demonstrar, eu posso fazer tanto arrastando eles para cada minha própria máquina, né? Quanto eu posso fazer aqui uma busca, tá? Na máquina e mandar, né? Alguns PDFs, por exemplo. Eu posso mandar aqui meus arquivos, tá? E a partir desse ponto, o meu arquivo ele já está, né, no meu S3, já está seguro lá dentro da minha área de S3, tá, pessoal? Eu posso recuperar esse arquivo a qualquer momento, tá? Então, eu tenho a possibilidade de trazê-lo de volta a qualquer momento, né? Esse arquivo de S3. Se caso você quiser deletar a qualquer momento também, você vai ter essa possibilidade. Como o Gustavo mencionou, né, no início da apresentação, vocês não vão ter custos, né, com movimentações de put, de get, para fazer restore, para fazer upload, né? Então, vão ficar livre aí para conseguir fazer essas ações, tá, pessoal? Bom, esse é o S3 Browser, né? É uma ferramenta simples para transferência de dados aqui para a nossa área de S3. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra ferramenta, né? Que é a ferramenta AirLive Drive. Ela tem uma funcionalidade diferente, né? Essa outra ferramenta que ela tem um intuito, tá, pessoal, de fazer o vínculo com o S3, mas ela criar um disco na máquina, né, que você está configurando ali, né, ela cria uma unidade para que você consiga, né, deixar essa unidade na máquina e já fazer as transferências de dados diretamente para ela, tá? Então, eu vou adicionar aqui, eu vou selecionar a opção de S3, tá? Aqui nessa outra ferramenta e ele vai me pedir as mesmas credenciais, tá? Então, a partir desse momento, é só eu inserir aqui o credenciamento da mesma forma que eu fiz ali na outra plataforma e vai acontecer, né, igual para outras plataformas que também se comuniquem, né, através aqui do S3, né, da nossa plataforma, tá, pessoal? Então, eu vou conectar aqui, ó, meu bucket, ele já listou o meu bucket aqui, eu consigo selecioná-lo, eu dou um OK, tá? E ele vai me perguntar qual que é a unidade que eu quero mapear, né? Então, eu posso aqui mapear qualquer letra de unidade, eu vou fazer a conexão, né? A partir do momento que ele conectou, se eu já for aqui no meu sistema, eu tenho aqui uma unidade onde está lá o meu arquivo, posso manipulá-lo, posso subir mais arquivos aqui para dentro dessa área, né? À vontade aqui dentro da plataforma, tá, pessoal? Pessoal, voltando um pouquinho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a função, uma das funções mais interessantes aqui dentro do próprio S3, tá? Que é a função de imutabilidade, né? Hoje, né, a gente vem vendo, acompanhando aí o mercado, né? E a gente está tendo, existe muito problema, né, com ransomware, com ataques e tudo mais, né? E a função de imutabilidade, né, para quem ainda não está familiarizado, né, para quem ainda não conhece, né, é basicamente uma forma, né, para que você trave o seu dado para que ele não sofra nenhum tipo de modificação ou deleção dentro da nuvem, tá? É uma camada a mais de segurança, né? Já existem outras camadas, né, aqui na plataforma, porém a imutabilidade, ela entra aí como mais uma camada para que vocês possam utilizar. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, eu tenho um ambiente já criado, né, com um bucket imutável, né? Neste bucket, né, que eu tenho imutável, neste usuário aqui que eu criei com um bucket imutável, né?
Qualquer objeto que eu subir para dentro dele, eu vou travar ele por um dia, foi a seleção que eu coloquei. Ou seja, né, o meu arquivo não vai sofrer nenhum tipo de modificação dentro desse um dia que eu selecionei. Posso selecionar um período maior, menor, né, dependendo aí da minha demanda, né? E se eu tentar fazer alguma modificação nesse objeto, né, ele vai ser versionado. Então, ele vai preservar sempre a minha versão original, tá? Eu vou fazer uma demonstração rápida para que vocês visualizem aqui como funciona um bucket com imutabilidade, tá, pessoal? Eu vou configurar novamente, tá? Aqui no próprio S3 Browser. Eu vou adicionar uma nova conta aqui, tá? Seleciono aqui S3 compatível e entro novamente com as minhas credenciais. Como vocês podem ver, é bem simples, né, de começar a fazer a utilização, de começar a utilizar, né, o nosso S3. Então, aqui eu tenho um bucket já com essa funcionalidade, tá, pessoal? Esse bucket, ele precisa ser criado já dessa forma, nós temos todo o passo a passo, tá? E daí nós podemos, né, para quem for já criar e utilizar essa função, mandar todos os procedimentos, né, para a criação do bucket nesse formato, né? Então, aqui, qualquer objeto que eu subir, tá? Ele vai ter uma trava, né? Nesse objeto, e nessa trava, né, ele vai informar para mim que o meu objeto ele não pode, né, ser modificado dentro da data que eu estipulei, que aqui no caso, né, ele está para o dia 22/3. Se eu tentar deletar, se eu tentar modificar, se alguma coisa acessar o meu ambiente e tentar tirar esse dado daqui, ele vai ser versionado, ele vai preservar esse dado. Eu posso até chegar aqui e dar um comando de deleção, mas eu tenho aqui a minha versão preservada do arquivo que eu subi inicialmente, tá? Lembrando, né, aqui todo bucket com imutabilidade, ele vai acompanhado do versionamento, né, porque ambos, né, precisam andar juntos ali para que ele preserve o bloco que você deixou imutável, né? Porém, o S3 também permite que vocês tenham versionamento de arquivos, tá? Sem ter a imutabilidade. São features, né? São funções dentro do S3 que vocês podem utilizar ali para aumentar, né, a segurança dos dados que estão armazenados ali naquele espaço, tá, pessoal? Bom, esse é o nosso S3, né, nosso Cloud Storage S3. Esse foi a apresentação técnica, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos o tempo. E agora acho que a gente vai para a parte de dúvidas e tem um sorteio no final aí para vocês também. Isso aí, obrigado, Jonathan. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu estava olhando durante o chat, vi que o Yuri já respondeu algumas, mas a gente o Jonathan vai dar uma complementada ali Vamos para a lá. gente deixar gravado em vídeo também. É, e o Douglas falando que já usa a gravação de voz de call center com S3 da DataSafer, né? Um dos nossos cases aqui. Legal, Douglas. Na parte de CFTV, podemos usar alguma ferramenta com S3? Sim, pode. Isso vai depender da compatibilidade, né, do equipamento, do software que você vai utilizar, mas se ele tiver essa compatibilidade com um S3 compatível, você consegue encaminhar dados normalmente. Exatamente. Interface limpa e objetiva, é isso aí, Albert. Como o Yuri respondeu aí, né, na DataSafe a gente procura fazer soluções simples, seguras e confiáveis. Quem já utiliza o DataSafer Cloud Backup já conhece o painel, e quem também utiliza o S3, Object Storage da DataSafer, também conhece. Dá para fazer integração com alguma base de usuários? Então, não, ele vai funcionar mesmo mais como fazer o envio dos dados, né? Claro, se você tiver como integrar isso com o S3, sim, tá? Se ele tiver a compatibilidade, sim. Inicialmente ele vai funcionar como esse storage, né? Como esse espaço de armazenamento mesmo. Aqui. Dá pra fazer alguma. Já sou cliente, estou pensando em usar o S3 para arquivos Outlook, PST, nas máquinas dos clientes. Sim, sim.
tem a possibilidade de utilizar. Por exemplo, o AirLive Drive, né, é uma ferramenta que pode ser utilizada com esse intuito, né? Ou outra ferramenta de backup, tá? Como o Vim Backup, por exemplo, né, é uma ferramenta que também tem compatibilidade, como os maiores aí na área de backup, né? Ele já tem também a compatibilidade. Então, com a ferramenta, né, correta, né, a gente consegue tranquilamente mandar qualquer tipo de arquivo. Ele não vai ter nenhuma limitação nesse sentido. Ah, vamos ver aqui. Solução qual? Tem como criar. Não, tem de um usuário aqui que não está identificado. Mas ele falou assim: Bom dia, cheguei agora e perdi o começo da live. Esse portal seria o gerenciamento do S3 AWS, no caso, vou salvar direto no S3. Agora, em vez de mandar para a DataSafe. Não, não sei quem é o usuário, mas se você já é parceiro da DataSafer, talvez tenha causado confusão aí por causa do S3. Na verdade, o S3 é um protocolo utilizado dentro do Object Storage da DataSafer. Esse painel que a gente está mostrando é o painel da DataSafer, tá? Tem como criar uma rotina de backup automático? Ele não vai ter, isso vai depender muito, né, das ferramentas que você estiver utilizando, né? Ferramentas de transferência, dificilmente você vai ter uma programação nela, né, só para transferência, para que ela faça isso de forma automática. Mas qualquer outra aplicação de backup, né, aí, por exemplo, uma aplicação como a nossa própria ferramenta de backup, um Vim Backup, eles vão ter funções, né, ali para que você possa agendar os backups e ter rotinas frequentes, né, para envio. Qual o tempo máximo para fazer o recover dos dados? Não tem tempo, tá? Se você coloca ele no Object Storage, tá? Ele vai ficar lá, tá? Ele vai ficar preservado dentro do seu Object Storage. Aí o que vai determinar o quando ele sai de lá ou não, né? Ou é uma deleção manual do próprio usuário, né? Ir lá e remover o arquivo, ou algum software que faz essa reciclagem dos dados ali dentro do storage. Essa daqui é interessante, ó. Geralmente o pessoal já é parceiro da DataSafer que faz essa pergunta. A solução Object Storage S3 substitui o uso do Cloud Backup? Quais as diferenças? Tá, vamos lá, pessoal. Não substitui, tá? São propostas diferentes, né? Então, ali dentro do Cloud Backup, a gente tem um software mais o armazenamento, tá? Ele é um pacote, ele é mais completo no sentido para backup, tá, pessoal? Aí, no caso do S3, tá? O intuito é só o armazenamento. Então, você tem um espaço onde você fica livre, né? Para que você possa utilizar em outras ferramentas, né? Ele não substitui, você pode dar uma outra aplicação para ele, né, dentro ali do escopo que você tiver, né, mas ele não substitui o Cloud Backup. Exatamente. O S3 Browser e o outro software são pagos? Eles têm versões free, né, versões de graça, mas eles têm licenciamento, tá? Daí você pode comprar esses licenciamentos à parte, né? Aí para que você possa criar mais usuários, instalarem mais máquinas, eles variam o tipo de licenciamento, né? Com o AirLive, fazendo a montagem do S3 no meu servidor, consigo fazer o compartilhamento na rede e usar o AD para dar permissões como um disco local? Nesse caso, não, tá? Ele vai funcionar como um storage mesmo, né? Ele não vai funcionar como se fosse um disco mapeado com as mesmas características de um disco, permissões, níveis de usuário, tá? Então, ele vai ter o intuito de você ter esse disco na sua máquina e transferir dados através dele. Não há compressão de dados? Não, o S3 né, ele é só, inicialmente ele é só o armazenamento, né? Aí as ferramentas que comunicam com ele que vão aplicar essas outras features, deduplicação, compressão, né? Todas essas outras agendamentos e tudo mais, são as ferramentas que vão aplicar. Elbert, você deixou uma informação aqui para a gente. Precisamos de valores e políticas comerciais para determinados clientes PJ nossos. Sobre valores e políticas comerciais, se já for parceiro da DataSafer, entre em contato aqui com a gente, tá? Eu já deixei anotado aqui o seu nome, provavelmente a gente vai entrar em contato com você. Mas quem não for também pode acessar aquele link do trial que a gente vai entrar em contato, vai explicar novamente a política comercial de licenciamento por volume, né?
a gente tem o ticket mínimo, a gente explica tudo certinho individualmente, tá bom? Pode ser criada a unidade e trabalhar dentro dela, aí precisa instalar o app em todas as máquinas que for utilizar a unidade dentro do S3. Isso mesmo, isso mesmo. Aí você pode compartilhar o mesmo usuário de S3, ou seja, você tem uma estrutura do seu S3 ali dividido em outros buckets dentro daquele usuário, né? E você pode configurá-los ele em mais máquinas para que todos acessem aquele mesmo balde de S3, aquele bucket de S3, né? O Douglas falou sobre a imutabilidade, que você passou um dos exemplos aí, ele queria que você comentasse outros exemplos. Então, na imutabilidade, né, você vai ter a garantia, né, de fato, de que aquele objeto, né, que você subiu naquela data, né, ele não vai ser alterado. Aí um exemplo prático, tá? Você tem ali um doc, né, por exemplo, que você está editando e você está subindo ele para esse S3, né? Ele está com imutabilidade. A cada update que você der no seu doc, né, ele vai fazer um versionamento, porque ele vai preservar, né, as versões, né, que você tá lançando ali dentro, né, para que você não corra o risco de perder nenhum versionamento ali dentro do S3, né? O Elbert está perguntando, e tem algum tipo de integração com o Samba em Linux ou AD? Na verdade, ele vai funcionar à parte, tá, Elber? Ele vai ser um protocolo à parte, tá? Então você vai conseguir configurar nas máquinas, tá? Mas ele não vai integrar diretamente com esses outros protocolos, tá? Arno, essa live ela está sendo gravada, tá? A gente vai postar em seguida no YouTube e aí a gente passa o link para vocês, tá bom? De quem participou vai receber o link, a gente também vai postar nas nossas redes, tá ok? Alisson, a DataSafer tem software que pode ser instalado no servidor do cliente para agendar os backups. Aí acho que ele está falando do Cloud Backup, né? Isso aí já é o Cloud Backup, né? O software de backup, ele vai conseguir ter essa funcionalidade. Exatamente. Aí, Alisson, se você quiser saber mais sobre o Cloud Backup, você pode entrar lá no nosso site, na área de Cloud Backup, tem o WhatsApp lá também, pode entrar em contato direto que a gente faz a apresentação técnica, explica para você, tá bom? O Vinícius, como ficam as permissões aplicadas em um ambiente de domínio? Opa, vamos lá. Então, Vinícius, ele não vai absorver essas permissões, tá? O usuário de S3 é aquele usuário criado na plataforma, tá? Então, ele vai ter aquelas permissões direcionadas ao usuário do S3, tá? Então, ali, as permissões, aí, ele está dentro do S3, ele não vai ter esse vínculo com o AD, tá? Ali a pergunta do Diego, consigo substituir o Cloud Backup pelo S3? Acho que entra naquela da diferença dos dois Isso. produtos, né? Isso, não consegue, né? Porque o S3, né? Ele vai ser apenas o storage, né? Então você precisa de um software, né? Para enviar os backups, para agendar e tudo mais, né? Então o Cloud Backup ele tem a finalidade de você ter o software mais o storage, né? E o S3 ele é apenas o storage, apenas o armazenamento ali. Aí podemos fazer um script de backup automático para automatização do S3? Pode, sem problema. Problema. Aí tem uma outra pergunta: se software que pode ser utilizado para S3 são free ou o cliente tem que comprar? Aí eu vou responder essa lá dentro do nosso site, no datasafer.com.br, tem a página de S3, Object Storage S3, tem várias aplicações, essas que o Jonathan mostrou, algumas são, tem as versões pagas e as versões free, aí vai depender do software, tá? Já utilize o Cloud Backup, tem algumas perguntas. Interessante. Como posso alavancar minhas vendas? Que tipo de case eu posso usar esse S3? Me dá uma ideia onde posso pegar novos nichos comerciais. Essa daí eu posso responder para você, Desante. Não sei se você pegou a live inteira, a gente falou sobre nichos de mercados, aplicações e onde pode ser utilizado, tá? A live vai ficar gravada, mas de qualquer forma. Depois você pode entrar em contato aqui com a gente, você já é nosso parceiro. Se tiver meu contato, do Yuri, da Regina, pode entrar em contato com a gente que a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Esse S3 pode ser integrado via API? Hoje a gente não tem uma integração direta com a API, né, do S3. A API ela está no Cloud Backup, né, a funcionalidade de API, né, ela está para o Cloud Backup hoje, né.
Atualmente, que tipo de negócio usa esse S3? Então, aí entra na primeira pergunta também, são os nichos comerciais. A gente até falou de algumas, né? A área médica para armazenamento de imagens de exame, a gente falou de call center também, mas tem muitos outros que a gente pode investigar aí. E no comecinho da live, quando a gente postar, você vai conseguir ver lá, a gente comentou também sobre algumas outras áreas, tá? Como saber se o dispositivo NVR ou DVR tem a compatibilidade com o S3? Aí tem que verificar com o É, fabricante mesmo, isso. não tem como saber É, aqui da nossa parte. Em relação ao backup NX, qual o custo do giga contratado? Aí a pergunta de Cloud Backup, Silvio. A gente vai anotar o seu contato aqui e a gente vai entrar em contato com você para falar sobre o Cloud Backup, tá bom? Quando eu for fechar um S3 com o cliente, ele tem que adquirir o software para fazer essa integração. Aí vai depender do tipo de software que ele vai utilizar, tá? Então, da nossa parte, da parte da DataSafer, você vai ter o storage. Então, você vai ter o armazenamento em nuvem. O software, você vai utilizar o software da sua preferência, o que for a indicação lá para o cliente. Aí, como a gente disse, algumas aplicações que têm compatibilidade S3 são free e outras têm versões pagas, né? E vai depender da aplicação. Teria como Cloud Backup enviar o backup direto para o S3? Na verdade, ele já faz isso. O Cloud Backup DataSafe é justamente o software de backup e o Object Storage. Então, o software envia o backup para o S3. Consigo fazer backup dos dados que estão no S3 em Cloud Backup? desculpa, repete a pergunta, Gustavo. Consigo fazer o backup do S3, os dados que estão no S3 com o Cloud Backup? O Cloud Backup, ele tem a comunicação S3, né? Então, ele tem o plugin, né, para se comunicar através de S3, né? Então, o Cloud Backup consegue enviar, sim, dados para o S3. Hum, Bom, a gente vai responder mais 3 perguntas e depois a gente vai responder por e-mail, mensagem, entre em contato com vocês para a gente não estourar o tempo da live, tá bom? Sou parceiro de vocês há anos, muito satisfeito com o produto, principalmente suporte técnico, mas preciso de um contato específico para tirar dúvidas. Seria com suporte técnico? Se você tiver o contato aí pode abrir um ticket que, mesmo que for dúvidas comerciais, a gente vai entrar em contato com você, a Regina, o pessoal do CS, o Eric, entre em contato com você, tá bom? Não consigo te identificar porque está sem identificação, talvez com link externo, tá ok? Podem mandar a relação de valores atualizados, vocês têm meu contato. Manda seu e-mail aqui para a gente que a gente já anota, tá bom? Porque está aparecendo como usuário desconhecido aqui para mim. Anteriormente fiz as perguntas. A solução Object Storage S3 substitui o Cloud Backup. Quais as diferenças? Vocês podem dar exemplos de empresas que precisam do Object Storage. Então, Luiz, a gente até comentou de algumas, né? Algumas que armazenam imagens imagens médicas, né? De exames médicos, call centers. A gente teve até exemplos aí durante a live de pessoas de clientes nossos, parceiros, que utilizam para armazenamento de grandes dados, né? Com grandes volumes de dados. Então, essa live vai ficar gravada, né? Só lembrando mais uma vez, a gente vai postar no YouTube. Aí, quem perdeu o comecinho, onde a gente falou dos nichos de mercados e aplicações, vai ter uma ideia melhor. Mas já é parceiro nosso, entre em contato com a gente que a gente conversa, tá bom? É possível usar o backup NX para realizar a rotina do backup drive virtual S3 para outra nuvem? Vamos lá. O Cloud Backup, ele tem comunicações com outras nuvens, né? Aí ela vai conseguir fazer, né, o backup para essas as outras nuvens, tá? O S3, né, daí fica só na área do storage, né? Então, você pode utilizar uma ferramenta, né, que encaminhe dados para lá, né? Se eu entendi direito aí a pergunta, pessoal. Ó, pessoal, tem bastante dúvida, é até legal que tem bastante dúvida técnica, comercial, mas infelizmente a gente não consegue responder mais por aqui porque vai estourar o tempo. Mas a Monique vai salvar para a gente as perguntas, os contatos e a gente vai responder para vocês, tanto por WhatsApp, a gente vai entrar em contato por e-mail, tá bom? Não vão ficar sem respostas às perguntas, certo? Agora a gente tem que voltar para encerrar a live, mas antes
a gente tem que lembrar do link do trial, né? Então, quem tiver interesse aí, a gente está falando do Object Storage especificamente nesse caso, né? Mas lá dentro do nosso site, se você entrar lá, você também consegue solicitar o trial do Data Safer Cloud Backup, tá? Então, a gente tem o produto Cloud Backup, que você consegue solicitar um trial por lá, e também consegue solicitar o trial do S3 Object Storage, que é esse que a gente está passando aqui, tá ok? Agora a gente vai fazer o sorteio dos brindes, tá? Aí agora a Monique vai ajudar a gente, porque vai funcionar assim. Como a gente tá com o tempo corrido, a gente vai fazer 3 perguntas, e as 3 perguntas teve as respostas durante a nossa apresentação, então quem pegou a apresentação inteira vai conseguir responder, ou talvez saiba de cabeça aí, tá ok? A primeira pessoa que responder no chat a resposta correta vai levar. São 3 kits desse aí, tá? Então, o kit vai tudo isso daí. Vai a mochila, mousepad, necessaire. E aí a gente entrega para vocês, a gente vai pegar o contato, manda por correio, tá bom? A primeira pergunta, então, só lembrando a regra. O primeiro que responder corretamente no chat leva, e depois eu faço outra pergunta. O primeiro que responder leva, e depois a terceira pergunta, tá bom? A primeira pergunta é: o que significa a sigla S3? Aí, na hora que alguém responder primeiro aí, vocês só me dão um ok aqui para seguir para a próxima. Já responderam? Beleza. Então, já tem o primeiro ganhador aí. A segunda pergunta é: em quantos data centers está distribuída a infraestrutura da DataSafer? Então, já. E a terceira é: na apresentação técnica que o Jonathan fez, qual foi a primeira ferramenta apresentada? Qual a primeira aplicação apresentada? Acertaram? É isso aí. Legal. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado. Lembrando novamente, deixa eu voltar aqui a apresentação, só para mostrar aí para vocês o QR Code. Quem quiser já liberar o trial, tanto para quem é parceiro quanto não é, tá? Só reforçando, quem já é parceiro, já tem o Cloud Backup, o NX, pode entrar em contato com a gente aí por esse mesmo link também, ou se tiver nosso contato direto, para fazer a liberação do trial lá dentro da plataforma do NX, tá ok? E aí, quem não é também, entre em contato e as perguntas também serão respondidas, enfim. Pode entrar lá no nosso site, tem WhatsApp, e-mail, quem for parceiro pode abrir ticket, fica à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, espero encontrar vocês em breve. Obrigado, Jonathan. Agradeço a todos a presença aí, o tempo de vocês para nos ouvir aqui, né, sobre esse novo, já esse produto, né, que nós estamos aí oferecendo para vocês. Espero que todos possam habilitar o trial aí e usufruir do nosso Object Storage S3. Valeu, gente. Obrigado.